O Hamas alega que tem munição e suprimentos para aguentar meses e meses. Vamos falar sobre isso. Né? O Hamas, esse grupo maravilhoso, né, que defende os palestinos de Gaza, segundo a Globo News, eles roubaram tudo. Tudo que tinha disponível dos civis palestinos paupérrimos da região de Gaza. Roubaram tudo. Eu estou falando de... Durante essa preparação para a guerra, eles roubaram combustível, equipamento, remédio, comida, inclusive as ajudas humanitárias que tinham sido enviadas e que estavam no depósito da ONU. Então, enquanto a ONU, com o apoio do Brasil, no Conselho de Segurança fazendo um papelão, passa pano para a atuação do Hamas e cria equivalência moral, o Hamas saqueia os depósitos da própria ONU de ajuda humanitária. Então, entendo, sabe essa ajuda humanitária que o mundo inteiro manda para a faixa de Gaza? Sabe essa ajuda financeira que os Estados Unidos mandam para a Palestina e que uma parte vai para Gaza? Roubaram tudo! Roubaram tudo! O próprio esquerdista The New York Times escreveu nessa semana: à medida que os suprimentos de praticamente todas as necessidades humanas básicas diminuem em Gaza, um grupo no enclave sitiado permanece bem abastecido. Diz o New York Times, não sou eu que estou dizendo, essas palavras são do New York Times. O Hamas. Autoridades árabes e ocidentais dizem que há substância nas reivindicações israelenses de que a estocagem do Hamas, incluindo de alimentos e combustível, é desesperadamente necessários. O Hamas tem centenas de milhares de galões de combustível para veículos e para foguetes. Tem depósitos de munição, explosivos, materiais para fazer muito mais explosivos, estoque de alimentos, água e medicamentos. Essas são as palavras do The New York Times. Um alto funcionário do Líbano, libanês, disse que o Hamas, que segundo as estimativas dele tem entre 35 e 40 mil homens, tinha o suficiente para continuar lutando por 3 a 4 meses sem nenhum tipo de abastecimento. O Hamas. Por que eles têm isso? De novo, porque o mundo os abasteceu. A situação do abastecimento, diz o New York Times, fala da relativa sofisticação do Hamas como uma força combatente. E se vocês pararem para pensar, é verdade. Porque um axioma entre os profissionais militares, né, a gente fala isso muito em estudos militares, é que enquanto os amadores falam sobre táticas, os profissionais falam sobre logística. Eles se prepararam para isso que ia acontecer, ao custo da sua população civil. E de onde é que vem todo esse dinheiro? Vem justamente das ajudas internacionais. Olha, a taxa de desemprego de Gaza é 47%. Mais de 80% da população de Gaza vive na linha de pobreza, de acordo com as Nações Unidas. No entanto, o Hamas financiou uma força armada de milhares de homens com foguete, drone, construiu uma série de túneis em Gaza. A estimativa do orçamento militar... Ninguém fala essas porcarias na imprensa brasileira, aí eu tenho que falar. A Gaza News, a Hamas News, perdão, a Globo News, não sei como é o nome mais, já mudaram o nome para Hamas News, né? Imagina, não tenho visto televisão brasileira. Quando eu vejo, é uma completa ausência de informações. Eu nunca vi ninguém falar que o orçamento do Hamas é estimado... Se liga nos valores. Em entre 500 milhões a 1 bilhão e 700 mil reais. Desde que o Hamas chegou ao poder na faixa de Gaza, em 17 anos, o Hamas está entupido com centenas de milhões em ajuda internacional. Fora as injeções abertas e as encobertas do dinheiro do Irã, que recebe dinheiro, por sua vez, dos Estados Unidos, e com todas as questões que as pessoas conhecem, que as milícias brasileiras estão mostrando como é que se faz, né? Extorsão, contrabando, muito do dinheiro é público e legal, incluindo grande soma de ajuda financeira do Catar via Nações Unidas. Ora, o que eu estou falando aqui parece que eu estou falando uma teoria da conspiração, né? Parece que, Paulo, você está dizendo que a ONU financia o Hamas. Meus amigos, isso tudo deveria estar sendo passado para vocês. Porque esse acordo do Catar do envio de dinheiro do Catar via ONU, ele foi incentivado e apoiado por Israel. A ajuda do Catar cobre os salários dos funcionários públicos, compra combustível para a rede elétrica, fornece dinheiro supostamente para as famílias necessitadas. A liderança do Hamas investiu a renda deles numa carteira de investimentos internacional no valor de 500 milhões de dólares. 2 bilhões e meio de reais. É o investimento internacional do Hamas em imóveis, ativos de empresa na Argélia, na Arábia Saudita, no Sudão, na Turquia, nos Emirados Árabes Unidos. E é assim que eles fazem lavagem de dinheiro. E como é que ninguém fala nisso? Como é que não tem um desgraçado de um jornalista no Brasil
trazendo esse tipo de informações para vocês. E aí, você gostou de ver o Paulo Figueiredo aqui? Deixa aí nos comentários. Ele estreou hoje esse programa, agora ele falou que vai voltar pra pegada jornalística, que é o que fez ele crescer, né, mano? Então, bora apoiar lá? Vai lá no canal dele, se você tiver VPN. Se você tiver no Brasil VPN, você consegue assistir. Agora, se você não tiver, eu acho meio difícil. Mas instala aí que não é difícil, não.